como podem ver, é verdade que estamos de regresso nas entrevistas com alguém que realmente nos dá o prazer de uma forma muito frequente, estar de conversa connosco, aqui no 16 Válvulas. Mais uma vez recebemos-lo, e desta vez de braços abertos via vídeo, o Nuno Caetano, que aceitou o meu desafio de falarmos sobre a temporada de 2021, e mandamos desde já aqui um saúde muito grande então para o Nuno, dando as boas-vindas e contando que o Nuno também tenha muito para nos contar, foi por isso que foi convidado. E Nuno, mando-te um abraço. Estás-me a ouvir bem, correto? De certeza. Perfeitamente. Obrigado pelo convite. Oh, Nuno, é um prazer receber-te. Vamos naturalmente falar de 2021 e, se me permites, fazer aqui uma parte particular. Comecei a notar, e é uma primeira questão em tom de brincadeira, em tom leve para contigo, mas comecei a notar de um momento para o outro que começaste a ter no carro, no sítio do teu nome, em vez de ser Nuno Caetano, era o Caetanovic. E, portanto, há uma boa maneira de começarmos, e começámos precisamente por aí, e percebermos como é que de um momento para o outro evoluís de Nuno Caetano para Caetanovic, e se foi alguém que te pôs essa, entre aspas, alcunha, se foste tu próprio, começaste a perceber que já eras mais um piloto como, sei lá, como um piloto russo que por ali anda nos ralis e que traz a versão portuguesa do mesmo. Bem-vindo, Nuno. Vamos começar por aí. Ok, não, obrigado. Obrigado a ti, Gonçalo, por teres feito o convite, e obrigado a toda a gente que gostou de ouvir. Não, isso factualmente é uma piada. Foi uma piada, eu não tenho nenhuma veleidade de sugerir que tenho as mesmas capacidades do Caetanovic, para quem não sabe, um grande piloto de ralis. Já esteve aqui no 16 Válvulas. Já esteve no 16 Válvulas. E, portanto, não, foi uma brincadeira de amigos que começou no Rally de Portugal deste ano. Fui com um grupo de amigos, inclusivamente um deles, que é o Nuno Mota Ribeiro, que é uma pessoa que também será conhecida, e outros, e a piada saiu daí. E, entretanto, a piada tornou-se um desafio, e eu, quando fazem um desafio, arranjei logo maneira de resolver essa questão, porque passou logo à prática. Como tu sabes, eu deixo poucas coisas por fazer quando digo que as faço, normalmente cumpro, e esta foi só mais um exemplo. E foi só para 2021, ou vais continuar a ser o Caetanovic, ou mudas de nome para um nome finlandês? É uma grande pergunta. Estou precisamente agora a tirar a licença deste ano e tenho 3 nomes na calha e, portanto, ainda não vou revelar. Tenho 2 opções finlandesas também. Tenho uma opção finlandesa e uma opção estónia. Ok. Combinam bem, mas acho que a piada começou por um lado. Se calhar vou manter a piada da mesma maneira, mas sim, ainda não posso revelar porque ainda está no segredo dos deuses. Muito bem. Nuno, em relação ao teu ano 2021, e portanto fazendo aqui uma apresentação que seria natural que sejas tu a fazê-la, mas dei por ti e encontrámos-nos, no caso concreto, na velocidade no Estoril, com o convite, numa altura que estavas a fazer karting, e que deste também um saltinho até ao autódromo do Estoril, para uma prova dos Porsche GT3 Cup, mas também ralis, e muitos ralis. É assim? Ou fizeste mais alguma coisa que me está a escapar aqui neste ano de 2021? Ainda fiz mais um bocadinho. Eu tive um ano relativamente eclético. E então, só para dizer que coisas em que participei, digamos assim, SSVs, Baja de Lolé. Ok, isso mesmo, dá bem. Adorei. Isso foi no início do ano. No final do ano participei nos Caterhams 420R, fiz uma corrida no Estoril de experiência a convite da CRM, que é, como sabes, uma firma com quem eu tenho uma relação muito próxima, e aliás, se calhar ainda falamos disso daqui mais adiante. Fiz também por piada o troféu C1, também tenho um C1 por aí, perdido por aí alguns, ainda fiz umas corridas de resistência com essa máquina infernal, que também está, e para o ano se calhar ainda vou continuar a andar com o mesmo. Fiz umas corridas de resistência em Espanha também, com o BMW 320, que também tenho já há alguns anos para fazer. Fiz ralis, fiz GT3 Cup, e karting também, não é? Fiz karting agora comecei como forma de treinar. Arranjei um kart com mudanças para me ir assustando de vez em quando e para continuar a praticar. E depois a última experiência do ano acabou com as 6 horas de Lousada, que infelizmente, com um carro parecido com esse que tu tens aí em cima, esse aliás é um kit car, portanto parecido, se calhar estou a exagerar, mas pronto, pelo menos a mesma marca e o mesmo modelo, que infelizmente tivemos problemas mecânicos, mas também me diverti bastante. Enquanto andou bem, e também será uma coisa que fica aqui na ideia para o próximo ano. Portanto, foi um ano relativamente eclético. Eu tenho esse problema, Gonçalo, que é... tenho dificuldade em focar-me numa coisa específica, que por um lado é bom, por outro lado, porque completa-me, digamos assim, por outro lado, obviamente, se calhar para certos resultados que precisam de especialização, não é o ideal.
Eu dou logo o exemplo dos Caterhams, onde claramente estava fora, a 3 ou 4 segundos já estava completamente fora de tudo o que seria considerações, e aquilo é uma coisa que tem que ser uma especificidade muito grande. Também foi a razão pela qual eu acabei por largar um bocadinho o Kia Picante, quando eu comecei há 2 ou 3 anos atrás, porque a determinada altura aquilo também portanto, é ao milímetro, estamos a trabalhar ao milionésimo, e eu aí já perco um bocadinho a paciência e gosto de fazer outras coisas. Muito bem. Nuno, e no meio de tudo isso, chegamos à conclusão que só estás dedicado, como se costuma dizer, às latas de sardinha, mas as motos em si, punho em baixo, punho aberto, tudo mais, já foi esquecido. Curiosamente, sim e não. 2020, obviamente, foi um ano muito... Portanto, 2020 foi um ano muito complicado, 2021 também foi um ano muito complicado. Eu tenho aqui um problema adicional que tem a ver com o facto que as minhas motas de competição estão em Inglaterra, e entretanto com a saída de Inglaterra tornou-se muito mais complicado fazer o que fazia antes, que era mandar a moto para qualquer ponto no mundo e andar, ou para circuitos na Europa e andar, mas já tenho pelo menos 6 dias marcados em pista, 3 dias em Almeria e 3 dias em Motorland Aragão. Almeria é uma pista que eu conheço bem e como já não ando moto há bastante tempo, vou utilizar como referência para ganhar um bocadinho de balanço outra vez. E Motorland Aragão é uma pista que tem uma curiosidade enorme, e na Península Ibérica a única que ainda tenho curiosidade, essa é para o verão, e a outra é agora já mais para fevereiro, início e meio de fevereiro. Portanto, não está esquecido de maneira nenhuma, mas é uma questão de oportunidade e vou continuar a fazer isso, mas num ambiente muito relaxado. Posso também adiantar aqui que tive um desafio de outra pessoa que também conhece com certeza, que é o Bernardo Vilar, para ainda participar competitivamente na corrida de resistência que nós normalmente na Federação de Motociclismo, normalmente faz uma corrida de resistência para abrir a época, digamos assim, e portanto tenho o convite dele para participar com ele, que aceitei nessa primeira prova. Portanto ainda vou ter um bocadinho de moto competitiva este ano, ainda que num registro bastante calmo, digamos assim, mas aceitei o convite. Portanto, não está esquecido de maneira nenhuma. Vou fazendo as minhas coisinhas, mas nos últimos 2 anos foi muito difícil. Uhum. E o teu trabalho de coaching, nomeadamente para quem faz a prova TT? Vai continuar em março deste ano. Nós fazemos sempre dois fins de semana. Eu normalmente participo os 2 já me começa-me a ser difícil, tanto mais que a época de rallies começa este ano já em fevereiro, e entre fevereiro e março já há ali umas datas bastante complicadas, entre os Açores e Faf, e entretanto só vou poder fazer umas, mas continuo a ser um instrutor certificado, digamos assim, da Federação Inglesa para lá, e tenho todo o prazer em continuar a ajudar nesse trabalho. Muito bem. Portanto, como viste, vou ter dificuldade em escolher algumas das tuas intervenções em 2021, mas vou escolher aleatoriamente algumas que eu acho que sejam importantes. Eu ia-te pedir, vamos começar, porque não, e se concordares, falávamos pelos rallies, acaba por ser uma disciplina onde tens um envolvimento também diferente e cada vez maior. Este ano estreaste, e pelo menos que eu me tenha apercebido, é mais do que uma prova, também a regressar, isto vamos dizer assim, a nível 16 válvulas, porque ela também já aqui esteve, a Sofia Mota, que foi a tua navegadora também. Queres-nos falar um bocadinho do que foi o teu ano a nível dos rallies, sabendo que, e tal como se vê na camisola, participar com a Inside, e portanto houve Exato. Aqui algumas notícias bem interessantes para falar sobre este ano de 2021. Como é que foi nos rallies? Exatamente, ora, e começaste exatamente por um ponto muito, muito, muito bom, que foi estabilizar ao nível de navegação, digamos assim, com a Sofia. Vamos continuar para o próximo ano, obviamente agradecendo a todos os navegadores que tiveram comigo este ano, e em particular ao Mário Feio, que teve comigo mais do que um ano no passado, mas a Sofia parece uma boa opção, houve um bom entendimento. Acabei mais rallies do que tenho acabado. Normalmente também é uma boa razão. Mas estou a dizer, nos rallies eu tive um ano ligeiramente estranho, complicado, onde gostei muito de vários momentos, digamos assim. Acho que evolui bastante, sobretudo a terra, que era e continua a ser, mas pronto, um perfil um bocadinho mais e um terreno um bocadinho mais complicado para mim. Acho que consegui evoluir, senti-me confortável já no final do ano em Mortágua, senti muito confortável já em terra, apesar de não ter a rapidez de outros, mas pronto, à minha escala, digamos assim, para as minhas capacidades e o quão tarde eu comecei no automobilismo, acho que me senti bem e me senti confortável. Tivemos, infelizmente, alguns problemas com o meu DS3, que era o carro de bandeira, digamos assim, para mim este ano. Tivemos problemas
que não são da responsabilidade da Ensaio, não são da responsabilidade do Rafael Botelho que me deu o carro, não são da responsabilidade de ninguém, são coisas que acontecem fortuitamente e que infelizmente foram azares que foram acontecendo, que me permitiram terminar poucos rallies. Portanto, ao nível competitivo de campeonato, não consegui fazer nenhum assalto, digamos assim, ao campeonato. Tivemos momentos de rapidez, mas a consistência mecânica não foi aquela que nós estávamos à espera. Daí que, no final do campeonato, me viste aparecer 208 R2, que é um carro que basicamente é a prova de bala e ajudou-me também a reconquistar um bocadinho de confiança e a acabar rallies e gostei. Pelo meio tivemos aquela experiência no Rally Vinho da Madeira, com o Fiesta Rally 3, que foi uma experiência obviamente ótima de ter também. Não tive competição lá, infelizmente, mas pronto, também é uma ideia que eu também tenho para 2022, será voltar lá. Portanto, o meu ano de rallies foi passado em 3 carros, aspirações competitivas reduzidas, porque estive a trocar de carro para carro, e o carro que teoricamente me seria mais familiar, o meu DS3R3, infelizmente, por gremlins mecânicos e imponderáveis, não conseguimos montar uma campanha e marcar os pontos que pretendíamos, digamos assim. Mas a época, no total, sinto bastante satisfeito com o progresso que, pelo menos a meu ver, e dentro do carro eu sinto, e o à vontade que eu sinto hoje em dia nos rallies. E qual foi a prova que te vai ficar na memória quando falas de 2021, a nível dos rallies? Com que carro e qual foi a prova? Não foi uma prova, foram 3. Foram Okay. 3. 0 resultado competitivo, mas sobreviver a FAF com o 208 este ano, com as condições que se viram, toda a gente viu, depois de uma brigada, um batalhão de R5s, onde o coitadinho do 208 até sentava no chão em alguns dos regs. Portanto, sobreviver, conseguir controlar o carro naquelas condições foi uma vitória pessoal, digamos assim. Foi muito, muito difícil acabar esse rally, já de noite, sem luz. Portanto, foi uma vitória pessoal nesse sentido. A título desportivo, onde me senti melhor e foi ainda consegui fazer um pódio nas 2 rodas motrizes, um pódio dado, digamos assim, porque o Ernesto, infelizmente, teve um problema mecânico a meio da prova, mas senti muito à vontade em Mortágua e daquilo que vi fora e dentro do carro, quer ao nível de onboards, quer ao nível de imagens exteriores de pessoas que foram tirando. Acho que estava a andar, mais uma vez, dentro das minhas capacidades, bem, digamos assim. E depois o Rally Vinho da Madeira, que foi a primeira participação, saí de lá com um troféu porque não tive oposição, mas pelo menos consegui trazer o carro até ao fim, a um ritmo competitivo. Era um carro novo, era um carro que ia lá fazer quilómetros, tanto mais que teve, portanto ia recuperar, digamos assim, ou resolver alguns problemas mecânicos que tinha tido, e depois o Daniel pegou nele e mostrou factualmente o que é que aquela máquina consegue fazer nos rallies daí para a frente, mas pelo menos saí da Madeira com 160 km, com o carro direitinho, o carro a funcionar, e ainda saí com um troféuzinho, portanto, sem oposição, volto a dizer, não estou aqui a enaltecer-me a mim próprio, mas pronto, é o que é. Estive lá e acabei. Muito bem. Nuno, deixe-te escolher a outra modalidade, deste ano de 2021, que vale a pena debruçarmos e falarmos aqui um bocadinho. Para não ser... obrigar-te a ti a falar de uma específica. Diz-me. Eu acho que a óbvia de se falar seria o GT3. Exato. Os SSVs ainda são uma história que eu ainda tenho que voltar, ainda tenho que voltar, porque adorei a experiência que tive. Infelizmente, com os compromissos de calendário que tive a partir do meio do ano nos rallies, não foi possível voltar aos SSVs, portanto, deixamos esta pendurada, digamos assim. O GT3 Cup, dizer o quê, não é? Pegaste em andamento a própria competição, porque foi a estreia este ano da organização da P21. Eu tinha entrado em contacto com o José Monroy com a P21 no início do ano, porque achei logo, desde o início, logo que foi anunciado, achei uma fórmula interessante. E eu já tenho um bocadinho de background, comecei nos picantes, fui no primeiro ano em que começou, e eu pensei que... Mas, factualmente, o que acabou por acontecer foi que houve um conjunto de distrações que apareceram, entre distrações temporárias e monetárias, digamos assim, que apareceram no início do ano, que não me permitiram começar a época dessa forma. A meio do ano, e na sequência de uma ou duas corridas de resistência, das que eu já falei, que faço de vez em quando em C1s e de BMWs do meio dos anos 90, mas qualquer coisa que seja, que me dê volante e que fique a andar, eu gosto. A meio daí falei com um amigo meu, que é o Afonso Vaz, que normalmente alinha comigo, tem como eu um travão mental reduzido, que é bom, neste caso, situações,
E enquanto dizíamos que isto é tudo muito giro, estar 24 horas a conduzir, nós os dois somos pessoas das motos, era bom estar a conduzir, mas mais depressa. Qualquer coisa que fosse um bocadinho mais rápida. E, obviamente, como tinha a ponta feita do início do ano, disse, temos uma solução rápida. Aliás, tenho aqui a informação toda relativamente a isso. E, basicamente, a história evoluiu daí para a frente. Entramos já a meio do campeonato, ou já mais, sim, acho que a meio do campeonato no Estoril. Tivemos alguns problemas aqueles problemas iniciais. Adquirimos o carro e, normalmente, o carro convém desmontar muito e voltar a montar tudo. Nós adquirimos o carro na semana antes da prova do Estoril. Primeira vez que andámos foi no Estoril, tivemos um problema de caixa que teria sido facilmente visível caso tivéssemos tido mais tempo para trabalhar o carro. E, portanto, entrámos ali, gostámos, fomos ainda fazer Jerez, ainda fizemos Jerez, ainda fizemos o Estoril novamente, a prova final do campeonato. Eu tive mais uma vez aqui, fui bafejado pela sorte nas duas corridas, ainda consegui fazer 2 pódios na classe AM, consegui segundo lugar em Jerez e segundo lugar no Estoril, mais uma vez bafejado pela sorte. Houve um conjunto de situações, mas mais uma vez é preciso lá estar e evitá-las, digamos assim, para conseguir acabar. E é um carro que eu acho que a Fórmula é claramente sucesso, acho que não estou a dizer nada de novo, não é? A P21 trabalhou muito bem o conceito, é um carro que é muito giro de conduzir, é um carro que faz tempos que uma pessoa de vez em quando não sabe como, digamos assim, ou seja, vê-se a decalagem de tempo entre esse carro e outros carros que factualmente andam bem, desde fórmulas até outros carros que sabe ele realmente ir a tempo, não sabe muito bem como. E pronto, é uma forma que é para continuar para o ano, pelo menos este 997 que nós temos. Corre mais o próximo ano e depois logo vemos se conseguimos fazer a evolução para o 991, que acho que é o plano para a P21 a partir do final deste ano que corre. Portanto, acho que seria essa a salientar assim, mais interessante na Perfeito. Fora Perfeito. Ralis. Oh, Nuno, e de uma forma rápida também para a parte final da nossa conversa, porque vamos ter a ocasião durante o ano de falar mais vezes, felizmente, Deus nos dê saúde a ti e a mim para podermos então continuar, mas aquilo que te perguntava, para 2022 vai ser mais um ano de correria, que se ficas sem fim de semana para a família, portanto há sempre qualquer coisa para fazeres a nível de corridas em 2022? Eu acho que vai ser, a título profissional vai ser um bocadinho mais difícil, porque a situação do Covid, que teve muito mal para muita gente, mas como as pessoas que me conhecem sabem, eu trabalho e moro, digamos assim, em Londres, e tive em Portugal basicamente desde março, há um ano e meio, portanto o ano de 2021 será dificilmente replicável, porque eu estava factualmente no país em permanência e com capacidade de trabalhar remotamente em permanência. Eu não tenho, portanto, financio, digamos assim, as minhas próprias aventuras, portanto também não posso, tenho que ter cuidado com o aspecto profissional e etc. Portanto, neste ano já estou a voltar a ir, já na próxima segunda-feira já volto para Londres, estou lá durante a semana, venho ao fim de semana, etc. Portanto, a primeira resposta à tua pergunta tem a ver com o facto que profissionalmente vai-me ser impossível ter a densidade e a variedade, digamos assim, de eventos do ano passado. Portanto, o que me vou tentar focar será em eventos um bocadinho mais de referência, digamos assim. A primeira coisa onde vou começar será já no final deste mês, uma prova interessante, fazer as 6 horas da Abu Dhabi, de GT3, que é aqui, portanto, uma novidade que estou a introduzir aqui, ainda pouca gente sabe, mas vai haver 2 carros portugueses nessa prova, e eu vou estar num desses carros. E que carro é que é? Desculpa-me, Nuno, fazer a pergunta, qual é? É Creventic, portanto, são as 6 horas, acabaram de fazer as 12 horas. Que carro vais utilizar? É o 911 GT3, mas o 991 GT3. 991 GT3, ok. Ok, vão lá. Depois temos de descobrir quem é a outra equipa. Não vou pedir que tu digas. Se quiseres dizer, podes dizer, mas de qualquer das maneiras fica já esse registro. É fácil pensar quem é a estrutura que tem mais 991 GT3 em Portugal. Pode ser ou não a mesma que tem mais 997 GT3 em Portugal. Portanto, ficamos assim. Pronto, eu acho que isso é interessante, e nesse contexto ainda haverá a possibilidade, digamos que, de tentar fazer também um Endurance europeu, também uma prova assim dessas de referência. Nos rallies eu comprometi-me, mencionei há bocado e voltamos a esse tema, tenho como é sabido uma relação que já data de há vários anos com o CRM e portanto vou estar a participar e a dar todo o
todo o meu apoio, os poucos ou muitos conhecimentos que tenha, pouco ou muito andamento que tenha, ao projeto do Kia Rio Rally. Portanto, Tiago Raposo Magalhães vai andar com um, eu vou andar com outro. Vamos fazer um nacional de rallies com esse carro e desenvolver esse conceito. Com a Sofia. Com a Sofia, exatamente, com a Sofia. Portanto, exatamente, com a Sofia. E portanto, esse é o projeto de porta-estandarte nos rallies. O carro porta-estandarte será esse. Estamos agora a ultimar os últimos detalhes. O carro estava quase pronto, mas decidimos andar um bocadinho para trás para andar para a frente. Portanto, há ali questões de eletrónica que decidimos refazer. Portanto, há aqui um ponto de interrogação que se calhar vamos... Nuno, e terra e asfalto? Asfalto só? Terra e asfalto. Ok. Essa é uma das coisas primordiais, é o carro não aparecer só em asfalto. Infelizmente, o que acontece é que o carro, factualmente, seria mais fácil para ele começar em asfalto, não era? E depois passar a terra, mas o campeonato está organizado ao contrário. Portanto, tem terra e asfalto depois. Portanto, não é a situação mais conveniente para o desenvolvimento deste projeto. Mas o projeto é para cobrir os dois e temos equipamentos, inspeções de terras, está tudo preparado para fazer as duas formas. Portanto, nos rallies será esse. Dependendo do andamento depois tenho 3 rallies que eu gostava de fazer, que são os Açores, Madeira e Rally de Portugal. Em que carro não tenho a certeza, não sei, para quem ainda não olhei bem aos calendários, aos campeonatos. Mas agora deixaste-me baralhado, porque faz parte do Campeonato de Portugal os Açores, que regressam este ano saindo de Mortágua. Portanto, sim, aqui não seria com o Kia Rio? Estando pronto, e acho temos aqui condicionantes que não não há essa certeza. O carro tem que estar pronto, o carro tem que estar testado e nós temos que ir com um package completo para atravessar o meio Atlântico para ir aos Açores. Claro. Portanto, há um conjunto de situações que vão ter que ser resolvidas até lá. Portanto, plano B, plano A, é assim. Plano B, plano A, exatamente. Portanto, tenho que assumir estas várias coisas. Felizmente tenho algumas opções em cima da mesa e pronto, outras opções também será não ir aos Açores e tentar fazer Rally de Portugal, tentar fazer outros. Portanto, os calendários estão um bocadinho em cima. Em termos de provas de foco, gostaria de fazer essas 3. E tenho o comprometimento de fazer o resto do campeonato de rallies. Portanto, ainda está tudo um bocadinho em aberto, ver com que carro é que se vai aonde, mas, mais uma vez, repito, o porta-estandarte será o Kia Rio Rally, apesar de eu ter, mais uma vez, uma ligação muito próxima à Inside, e, portanto, tenho carros lá. O meu DS3 está agora em fase de recuperação, estamos a fazer um refresh grande, desmontá-lo todo e a remontar, portanto é um carro que também fica viável e ainda está sancionado para poder correr este ano em quase todos os campeonatos, portanto temos essa opção também. E outras. Eu tinha planeado, mas estou a ver que o ano está a ficar um bocado complicado, eu tinha planeado aqui um desafio que foi também lançado o ano passado pelo Nuno Mota Ribeiro, quando andámos na Madeira, que era fazer o Rally de Portugal, mas de R5, ou seja, para não andar no esforço, digamos assim. Toda a gente sabe que é um rally que é muito difícil e muito penoso para as duas rodas motrizes, sobretudo, porque partem muito lá para trás, tem menor curso de suspensão, tem maiores dificuldades de motricidade. Portanto, é um rally que, para ser feito, ou é feito em contexto de campeonato, tem que se fazer, e para criar mediatismo, que não é o caso, não tenho essa necessidade, mas para me divertir acho que é preciso uma máquina assim um bocadinho mais... Mas obviamente que é uma coisa que não é barata, Gonçalo, então tenho que ver como é que as coisas vão ocorrer daqui até lá. Portanto, começamos com o Endurance agora, e depois o foco, o Rallys, okay, o Kia Rio e estas provas com o Kia Rio, se tiver houver interesse mediático e capacidade técnica para ele participar nessas provas. Depois Porsche GT3 Cup. E Porsche GT3 Cup, que portanto, o contrato que assinámos quando adquirimos o carro, é para 2 anos. E, portanto, terá que ser, obviamente, e será, e com todo o gosto, será também uma das apostas deste ano. Portanto, tentar concentrar um bocadinho e fazer eventos um bocadinho mais de referência, havendo também essa oportunidade, eventualmente, no verão europeu, fazer uma corrida de endurance também GT3 ou um equivalente GT4, GT3, também alguns pela Europa. Mais a médio prazo, já quero adiantar já mais um bocadinho. Acho que não foi uma história que eu não tenho a certeza que nós alguma vez falámos, mas eu também tenho uma história por resolver em Nürburgring, que já lá andei, já fiz lá uma corrida de RCN e, entretanto, também quero a determinada altura, se não for este ano, para o próximo ano, quero reatar com isso.
E os SSVs continuam a ser uma história muito, muito aberta, e obviamente estamos em janeiro e toda a gente e fala, é uma altura em que se fala de Dakar e fala-se coisas assim, e eu acho que o SSV é uma fórmula que é capaz de me puxar para todo o terreno. A título profissional tem uma grande vantagem, Gonçalo, que é o facto de que não tens de fazer reconhecimentos e que percorres muitos quilómetros num curto espaço de tempo, que é um bocadinho contra aquilo que acontece nos rallies. Eu nos rallies tenho que fazer reconhecimentos, eu tenho uma onda um bocadinho mundialista, digamos assim, contra mim, não tenho capacidades mundialistas, mas tenho uma onda mundialista de reconhecer, que é reconhecer só em 2 passagens, que acaba por me poupar algum tempo, digamos assim, mas mesmo assim, ao nível de encaixe de médio prazo, a título profissional, volto a repetir, acho que tenho que começar a arranjar um SSV e começar a fazer um bocadinho todo o terreno, e obviamente estamos na altura do Dakar e eu gosto de aventuras daquelas de dizerem que eu não consigo fazer, e portanto essa também já está aqui a começar-me a dar uma voltinha à cabeça. Mas antes Porto Alegre. Antes, Porto Alegre, sim, mas Porto Alegre tem uma maldição ao nível do tempo. Eu, Porto Alegre, gostaria de ir no Jeep, e o Jeep... Então, mas levas a máscara de mergulho depois para respirar? Só se for factualmente. Uma das coisas que eu tive que deixar de fazer quando decidi mergulhar de cabeça nos carros, uma das minhas grandes paixões é o mergulho. Se calhar com os SSVs e Porto Alegre consigo conciliar as duas. Não sei. Muito bem, temos aqui bons desafios para 2022. Ficas desde já convidado, sempre que quiseres. Tu fazes parte, podemos dizer, da equipa 16 válvulas, é só dizeres, trago com todo o gosto e recebo-te aqui. Iria lançar-te o desafio final para terminarmos, como eu tinha dito, em off-record, antes de pormos a gravar, de nos explicares um bocadinho do teu enquadramento por trás de ti. Temos 3 capacetes, cada um com as suas histórias para nos contar, e como temos ainda sensivelmente 3 minutos para essa mesma situação, lançava-te o desafio, sem precisares de virar neste momento, sim. Mas para o último sim, exatamente. Esse é que eu vou pedir no fim. A tradução do que está aqui atrás de mim, então. Isso mesmo. Este foi o meu primeiro capacete pintado de carro, foi desenhado na altura do Kia Picanto GT Cup, foi pintado desenhado pelo Pep Racing e pintado pelo TZI, e é um capacete que me é muito, muito, muito particular e muito especial, porque foi o meu primeiro capacete de corrida de carro. Okay? Eu vou reatar e vou começar a utilizar este ano, sobretudo porque também ainda se calhar vou dar uma perninha numa fórmula aberta, digamos assim, o que significa que este capacete nesta configuração será necessário em vez de utilizar o outro de rally. Este capacete aqui é um capacete pintado por a Fúria, que infelizmente, e estávamos a falar um bocadinho antes da entrevista, infelizmente não teve, apesar de ser um capacete espetacular, um capacete ultra confortável, teve um problema que foi um capacete da Shoei, que era meu, e eu quando comecei a fazer road racing rapidamente me apercebi que a Shoei infelizmente quase que foi banida do road racing, e é só com o Arai que se consegue correr devidamente e ter os capacetes com o apoio necessário, viseiras, tear-offs, etc, etc. Portanto, a Arai investiu muito mais. Portanto, este capacete, infelizmente, foi preparado para ter uma carreira desportiva comigo que nunca teve. Está aqui, sai de vez em quando em registro de track day. Ao contrário, aqui por cima da minha cabeça não dá para ver bem. Mas pode ir buscá-lo e mostrar-nos aqui como fizeste há pouco. Sim, também fica aí a reportagem completa, e acho que não há mais nenhum capacete aí. Este capacete, como veem, tem o símbolo da Ilha de Man. Este capacete é o capacete que eu usei no TT 2014. Conseguem ver aqui. Esta é uma viseira original, ainda tem a patina, aí não dá para ver bem, mas até mosquitos, etc, etc. Tem o autocolante do Ulster 2015, portanto, passar o scrutineering técnico do Ulster 2015. Bandeira de Portugal, aí do lado, faz questão de... Não é? Exatamente. Etc, etc. Portanto, este capacete foi-me oferecido por um grande amigo meu chamado Ricardo Duarte, que o mandou pintar para mim, e é um capacete que eu tenho muito próximo do meu coração. Fora da imagem, já agora se ainda temos um minuto, tem um capacete com que eu corri mais em tudo o que era road racing, e tornou-se o meu porta-estandarte. Então giro, com o Durex? Exato. Ok. Quando estamos a falar de proteção, Gonçalo. Sem dúvida. Proteção total. Proteção, isto vai tudo certo. Muito bem. E este é o capacete que foi que eu utilizei mais no road racing. Tem aqui uma homenagem ao nosso
perdido, Luís carreira. Este aqui eu estou aqui a ler, não vos mostro, mas tem, foi utilizado no Manx Grand Prix, foi utilizado no TT, foi utilizado no Southern 100, foi utilizado em Macau em 2012, foi utilizado em Macau em 2011, no TT 2012, portanto, este capacete tem grande história e está aqui comigo, sempre. De resto, não sai, esse é o tal que não sai de casa, não é? Portanto, isso faz parte do teu núcleo duro. Este está retirado de circulação. E depois, de resto, temos aqui a última coisa que eu vos mostro. Isto é uma réplica de TT. E quando eu digo réplica, isto é um prémio, ou seja, se acabar a menos de 10%, acho eu, do tempo final do vencedor, recebe-se isto. Se não, recebe-se uma medalha, que também a tenho aqui. Ok. Mas esse é mais importante. Em todas as classes. Esta é mais importante. Aqui estão 2 ou 3 pulseiras. É assim que nós somos identificados enquanto concorrentes no TT. Tenho aqui uma de 2014, tenho aqui a 2015, que foi o ano em que eu me retirei. Esta prova foi a prova de Super Stock, onde eu acabei em 1 hora, 17 minutos e 25 segundos, a uma média de 117 milhas horárias. Super Stock de 2014. Está aqui comigo. E esta é Super Stock 2015. E pronto, é um bocadinho assim, uma pessoa vai guardando estas memórias, vai criando um espaçozinho um bocadinho... Sentes saudades da Isle of Man? Como piloto, não digo já como coach, mas aquele fervilhar que todos nós conhecemos. Sim. Sinto, sendo que hoje em dia já me é um bocadinho difícil ver e perceber na altura como é que eu lá andei tanto tempo. Hoje em dia, já andar de moto em pista, eu passo pelo menos meio-dia a tentar acordar, digamos assim, espera, calma que tu ainda sabes fazer isto. E na Ilha de Man, hoje em dia, não sei se conseguiria aceitar o risco que tomei na mesma altura, porque também temos aqui a questão, o Gonçalo, que eu acho que já mencionei isso, que tem a ver com o facto que a minha carreira desportiva nas motas acabou quando acabou a minha grande defesa mental. A minha grande defesa mental é pensar, tu sabes que tu, Nuno, neste caso a falar para mim próprio, sabes que não és o Marco Marquês do Road Racing e nunca vais ser, começaste tarde e continuas tarde, e portanto estás aqui para te divertir. E, portanto, a qualquer altura, fecha o punho. Infelizmente, o último acidente que eu tive foi uma falha mecânica na moto, e tenho 2 ou 3 amigos meus que não estão connosco, ou ex-amigos meus, digamos assim, portanto, amigos meus que não estão connosco, exatamente pela mesma história, o que significa que depois de ter experienciado falhas mecânicas, pelo menos 2, uma delas que me levou ao hospital, eu acho que já não conseguiria reconciliar as duas coisas mentalmente. E ter aquela confiança de pensar que não, tu estás em controle e andas mais devagar e controlas a situação, quando demonstravelmente, e na minha própria pele tenho, e aliás tenho aqui ainda uma placa que me lembra todos os dias que de vez em quando o que acontece não é só o que nós queremos, é o que a moto também quer, e de vez em quando ela não quer ir para o sítio que deve. Pronto, e não vale a pena forçar. Muito bem. Não. Isto é daquelas coisas que é precisamente isso. Eu quando parei de raiz. Parei porque tinha tudo feito, tinha as inscrições aceites, portanto, não aceites, mas tinha os convites, portanto, eu estava plenamente instituído, digamos assim, como um road racer internacional, digamos assim, e com os convites todos, porque essas corridas a pessoa não se inscreve, quer dizer, pode se inscrever, mas não entra, digamos assim. E tinha isso tudo, tinha viagens marcadas, tinha voos marcados, e quando decidi é só para evitar aquela, eu digo sempre, o síndrome da última pista, não é? A pessoa quando vai fazer ski ou snowboard ou vai fazer outra coisa qualquer, é sempre aquela última, tá tudo bem, depois sempre aquela última, só mais esta, e já sabe que dá mau resultado. Então, para começar, é de raiz. Ando só em track days no meu registro e vou-me divertindo assim. Muito bem. Então, Sr. Nuno Caetanovic, foi um prazer. Recebemos com muito gosto aqui no 16 Válvulas. O desafio fica, porque a porta fica aberta, já sabes, regressares quando houver bons motivos. Dou-te os parabéns por tudo aquilo que conseguiste. Confesso-te, e isso vai aparecer na parte escrita, fiquei cansado com tudo o que tu fizeste, e estou do lado de fora. Imagina, de facto, quem esteja mais próximo de ti, mas da minha parte agradeço teres partilhado connosco este ano maravilhoso de 2021, e tenho a certeza que 2022
que já não vai ser no mesmo ritmo, mas também vai ter aqui bons motivos para nos contar. Por isso, dou-te os parabéns por aquilo que fizeste. Desejo que 2022 seja, como estávamos a dizer, mais uma temporada de sucesso e de aprendizagem, porque percebo que tu aprendes muito em cada prova que fazes, qualquer que seja, e fico à espera das notícias do Todo o Terreno. Fiquei muito curioso com a questão dos SSV, porque se tu, quando começares a perceber aquilo que realmente é, eu tenho a certeza que vamos ter aí uma outra mudança, um turnover na tua vida, nessa aposta para os SSVs. Mas para já ficamos assim, Nuno. Abraço, bom ano 2022. Obrigado, Gonçalo, e obrigado também, digamos a ti, digamos assim, aos 16 válvulas, pela dinamização e fazem a oportunidade de falar a pessoas como eu, feito desconhecido quase, quase. Mas pronto, obrigado pela dinamização também e obrigado pelo convite e vamos falando durante o ano. Vamos sim, senhor. E continua com esse teu espírito, nós gostamos desse cansar-nos de coisas boas que tens para nos contar. Um grande abraço, Nuno. Outro abraço. Obrigado. Beleza.